Fala, seus tops, sejam bem-vindos em mais uma aula explicativa, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ângulos e alguns tipos deles. Aí eu coloquei aqui alguns tipos sobre esses ângulos, que é um ângulo congruente, significa que é um ângulo igual, tá? Suplementar são a soma de dois ângulos que somados é igual a 180. Complementar são dois ângulos que somados dão 90 graus. Raso é um ângulo de 180 graus. Obtuso está entre 90 e 180 graus, então quer dizer é um ângulo maior que 90 graus. E o ângulo reto é o ângulo de 90 graus, tá? Hoje a aula não está focada nesses tipos. Ainda assim, a gente vai se enquadrar em 4 tipos de ângulos essenciais para esse período de vocês. Mas eu quero que vocês saibam que nós temos vários tipos de ângulos e eles podem ser determinados de várias maneiras, tá? Então, os tipos de ângulos da aula de hoje. Vamos falar sobre ângulo reto, agudo, obtuso e o ângulo raso. Aí eu só vou colocar aqui o procedimento de cada um deles. Lembrando vocês, o ângulo raso mede 180 graus, tá? Ele é igual a 180, quer dizer, meia circunferência. Obtuso, ele é maior que 90 graus. Ah, mas ele pode ser maior que 180? Não, ele tem que ser menor que 180 graus, tá? Então, cuidado com essas definições. Ah, mas por que ele não pode ser 180? Porque 180 graus é meu ângulo raso. Ângulo reto. Ângulo reto a gente chamamos de um ângulo que mede 90 graus. Igualzinho, não muda, não é menor nem maior, 90 graus exato. Chamamos de ângulo reto. E o ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus, tá? Então essas 4 definições que a gente vai trabalhar hoje. Cuidado, olhe para as imagens, ela indica essencialmente qual que é a definição de cada uma. Ah, mas por que a gente tem que estudar ângulo e qual que é a finalidade dele, tá? No nosso dia a dia, a gente tem várias visualizações do que representa esses ângulos para a gente, tá? Então a gente tem ângulo em questões numa porta, temos aqui em questões quando a gente vai passar ferro em roupa, tá? Então quer dizer, vai lá passar a roupa. As questões das árvores, nós temos aberturas também. Então, cuidado, é importante. E questões do notebook, conforme que ele fica aberto, tem alguns que são giros de 360 graus, tem outros que vai até 90 graus no máximo e outros uma pouca abertura maior. Temos aqui a abertura da mão também como exemplo e é claro que está fortemente no nosso cotidiano, que são os projetos de arquitetura, tá? E o que eu tenho então como definição de ângulo? Aí eu coloquei aqui, é a região do plano situada entre duas semirretas e é distinta da mesma origem. Então, ó, isso é basicamente os elementos que ele está falando. Então, vou grifar aqui para vocês. Então, quem são os elementos deles? Vértice, os lados e a abertura que forma o ângulo. Então, tem aqui, ó, meu lado, tá? Se você observar, é uma reta que está passando pelo mesmo vértice. E a partir daí ele forma uma abertura. Chamamos essa abertura de ângulo, tá? Ainda assim a gente tem uma forma escrita sobre ela, que a gente tem que utilizar fortemente para você identificar o que significa um ângulo. Chamamos isso de notação. O que é notação? É um ângulo que pode ser identificado das seguintes maneiras. Então nós temos 3 maneiras de identificar um ângulo. Ah, mas qual que a gente vai mais utilizar? Essa aqui da B, tá? Então essa da B é de extrema importância você entender. Ah, e como que eu faço a leitura aqui? Percebeu que ele falou BVC? No meio sempre vem o vértice. O vértice de quem? Do ângulo, tá, gente? Então no meio sempre vem o vértice do ângulo. É claro que a gente vai ter umas atividades para a gente desenvolver isso daí. Então percebeu que o ângulo está aqui no vértice V? Então temos aqui o ponto B, temos o ponto C. Então eles têm que ficar a cada uma extremidade.
Então nós chamamos aqui de BVC. Só que se eu deixar só BVC, é como se eu estivesse escrevendo uma reta. E nessa reta estivesse os 3 pontos BVC. Então eu não posso deixar dessa maneira. Porque se eu deixar assim, eu estou falando que ele é uma reta, um segmento de reta. Tudo depende do que você for colocar em cima. Então por isso que você tem que colocar esse acento no V para identificar que ele é um ângulo. Ah, se eu vim aqui colocar só o V e um ângulo também, está certo? Sim. Então essas 3 notações estão corretas. Mas a que a gente mais utiliza é a B aqui, que é pegando os vértices, o vértice e os pontos da reta. Exemplo 1. Dados os ângulos a seguir, indique se é agudo, obtuso, reto ou raso. Então a gente vai identificar esses ângulos somente por visualização. Tá? A visualização tem que ser importante nesse processo. Se você observar aqui, ó, ele parece um ângulo maior que 90 graus. Então, vou chamar ele de obtuso. Já na B, ele é um ângulo menor que 90 graus. Está bem nítido pela visualização da abertura, tá, gente? Só pela visualização a gente consegue identificar quem é quem. Então, chamamos de agudo. Esse daqui está indicando um ângulo reto, então significa que ele é um ângulo de 90 graus. Aqui você vê que já é meia circunferência, então é um ângulo raso. E nós temos mais umas aqui, ó. Então tá lá. Esse daqui tá bem nítido, que ele é menor que 90 graus. Se você quiser até traçar aqui, ó, dá para identificar isso. Então ele é um ângulo agudo. E o último exemplo, tá, sobre isso é aqui, ó, o ângulo de 90 graus. Então quer dizer, é um ângulo reto. Não é difícil essas identificações. Não é difícil também escrever a nomenclatura de cada um deles. Então, ó, preste atenção que essa nomenclatura ela é bem tranquila. Aqui ele pediu para você, dados os ângulos a seguir, escreva o nome de cada um. Quando eu falo escrever o nome, significa o nome do ângulo, tá? Então, do ângulo R, do ângulo D e do ângulo M. Nós temos as 3 maneiras. A gente vai escrever 2 aqui, que eu acho que são mais importantes para essa matéria. Então, primeiro é pegar os pontos da reta e identificar no meio o seu ângulo. Então, tá lá, T, R, S. E no meio você coloca o acento circunflexo para falar sobre o ângulo. Ah, qual que é a outra escrita? Você pode chamar ele também de ângulo R. Tá? Essas 2 escritas são que a gente vai mais utilizar. Na B, mesma coisa, pega lá os 2 pontos da reta e o vértice. Então ficou E, D, F. Coloco o acento no D porque ele é o vértice do ângulo. Então, ó, minhas 2 escritas. Na C, O, M, N. Coloco o acento no M. Ou você pode só deixar o acento circunflexo no M aqui que identifica os ângulos. Então nós temos essas 2 maneiras de se escrever o nome de um ângulo, tá? Espero ter ajudado. Preste atenção nos próximos exercícios que ele vai ser totalmente sobre esses tipos de atividades. Até mais.